dia a todas e todos. Nós vamos dar início aqui, enfim, estamos já no segundo dia de atividade do Inova City, né, que é um fórum permanente para pensar o futuro das cidades, um espaço para conectar pessoas, empreendedores, hubs de inovação, poder público, para pensar uma agenda propositiva para o futuro das cidades. E o painel que a gente já está começando agora, está dando início agora, é o painel de mobilidade urbana, né? É um painel que a gente vai buscar discutir aqui na nossa 1 hora e pouco, temas de mobilidade inteligente e o futuro das cidades, né? A gente quer discutir um pouco mais como a gente pode diminuir a poluição, né, feita pelos transportes e aumentar a qualidade de vida da população. Para isso, a gente vai tocar em temas de urbanismo e mobilidade do amanhã, e também buscar conectar a questão da mobilidade e da cidadania, né? Pensando esse desenvolvimento sustentável das cidades. Eu estou aqui com 3 colegas palestrantes aqui que vão contribuir muito com esse debate. Eu já vou apresentá-las e apresentá-lo. E queria ficar de olho no tempo aqui. Eu acho que dá um pontapé inicial aqui no debate, trazendo um pouco um contexto amplo também para a gente pensar mobilidade, sobretudo mobilidade e desigualdade, né? Olhar como é que qual é a face da desigualdade quando a gente está falando de mobilidade urbana. E na sequência eu apresento os convidados e já dando gancho aqui para que eles possam fazer suas falas iniciais e trazer seus pontos de vista para esse debate. Bom, abrindo aqui essa sequência, eu acho que primeiro queria até compartilhar, enfim, meu nome é Henrique Silveira, eu sou coordenador executivo da Casa Fluminense, uma organização que atua para a construção de políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E até recentemente a gente lançou uma publicação chamada Mapa da Desigualdade, que a gente tinha ali 4 indicadores. A gente tem 40 indicadores para vários temas, mas tem um capítulo específico para mobilidade, e nesse capítulo a gente trabalha com 4 indicadores, né, para todos os municípios da região metropolitana, né? Então, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais, acho que é bem interessante para a gente pensar essa dimensão da desigualdade. E esses 4 indicadores são os seguintes, né, para o eixo de mobilidade. Primeiro qual é o peso da tarifa do transporte público na renda das famílias, né? Qual é o percentual de pessoas negras que morrem no transporte público, violência sexual em transporte público, assédio, violência. Acho que essa é uma dimensão que a gente tem que olhar cada vez mais, que é a questão de gênero, para pensar o transporte, e a questão do uso dos transportes ativos, né? Que na região metropolitana, sobretudo na periferia, você tem um número alto de utilização de transportes ativos, ao contrário de que muita gente vai dizer de que transporte ativo não deve ser levado com tanta intensidade. Ele é, sim, um meio importante de deslocamento, sobretudo para populações mais pobres na periferia metropolitana. Então, esses daqui são alguns ângulos, né, para a gente conseguir enxergar a desigualdade. E eu queria destacar só o primeiro, né, para dar ênfase nessa questão de desigualdade, e em seguida apresentar e passar a bola para os convidados, que é o tema do peso da tarifa na renda do trabalhador, né? Tem um número muito problemático, que é o número de que uma parcela grande da população, sobretudo na periferia, gasta 1/3 da sua renda, né, em transporte público. 1/3 da sua renda em transporte público. E é importante a gente pensar, poxa, vem cá, quem é que gasta 1/3 da renda em transporte público? Eu vou dizer, é a população, se você olha no mapa, é a população que mora mais distante, a população que está na periferia mais distante, que muitas vezes está morando num lugar sem infraestrutura, né, sem bem-estar urbano, em locais de, eventualmente, muita incidência de violência. É a população que se desloca muito, né, dessa periferia até o centro para estar conseguindo trabalhar. Gasta muito tempo, né, da sua vida, da sua qualidade de vida, com 2, 3 horas
de deslocamento diário, né, para ir, para voltar. É uma população que vai ganhar muito pouco para fazer esse trabalho, né, e que vai gastar muito para pagar essa passagem. Então, o quanto, quando a gente fala de desigualdade, a mobilidade pesa diferente para diferentes grupos sociais da sociedade. É claro que dar conta desse problema é uma questão muito complexa, mas eu acho que aqui também é um lugar de proposição, acho que tem alguns caminhos muito objetivos que a gente precisa aprofundar o debate, que é, primeiro, né, como a gente cria uma infraestrutura de financiamento do transporte público que reduza progressivamente o preço da passagem, né? A gente precisa ter isso como meta, não aumentar a passagem e construir receita extratarifária para abaixar o preço, que isso vai ter um impacto direto na renda desse trabalhador. Outra dimensão é a dimensão de que a gente precisa, sim, de uma inflexão em investimentos públicos nessas áreas periféricas, para geração de emprego, oportunidade e infraestrutura urbana nesses lugares, evitando grandes deslocamentos. E, por fim, né, terceiro, a gente também precisa muito, sobretudo na realidade do Rio de Janeiro, mas de outras grandes cidades, ter política de habitação popular no centro das cidades. Então, a gente precisa, de um lado, tanto conseguir ter política de desenvolvimento urbano e econômico para desenvolver centralidades na periferia, quanto também criação de habitação de interesse social nos centros, né? Para que toda uma nova geração de famílias pobres, né, possam ter a oportunidade de, eventualmente, se quiserem, morar no centro e aumentar a possibilidade de mobilidade social, que é o que a gente está falando aqui. Então, acho que esses são alguns apontamentos iniciais aqui, olhando a questão bem de fundo, a partir de uma ótica da desigualdade, como é que a gente pode produzir cidades mais inclusivas, com um transporte público acessível para todo mundo. E, dito isso, já fazendo aqui o gancho para passar aqui para os nossos colegas palestrantes, enfim, para essa conversa. Na verdade, a ideia é a gente fazer uma conversa aqui. Eu tenho aqui a felicidade de estar com o Vitor Andrada, que é professor da UFRJ, é fundador e coordenador geral do LabMob. Né? Prazer estar com o Vitor aqui. Com a Clarice Link, que é diretora executiva do ITDP, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. E a Marina Grossi, né, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBED. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês. Já queria passar a bola para o Vitor, comentar um pouco como ele enxerga a questão da mobilidade, sobretudo explorando o elemento do impacto na saúde, né, e os gastos que se faz por conta de investimento em saúde, cruzando com mobilidade. Então, é isso para a gente fazer a nossa rodada inicial. Depois eu deixo a provocação para a Clarice e para a Marina. Pode seguir, Vitor? Ótimo, muito obrigado, Henrique, pela apresentação. É muito inspirador estar aqui hoje, junto da Clarice, Marina e você, Henrique. E um desafio também grande fazer essa conexão entre mobilidade e saúde. Nessa fala introdutória desses 5 minutos, eu queria colocar 2 pontos que eu acredito que sejam fundamentais nessa discussão sobre mobilidade e saúde, que são o modo de desenvolvimento das nossas cidades, onde a gente tem um padrão de espraiamento, né, junto de uma baixa densidade e também um zoneamento da cidade, poucos usos mistos nas áreas, então onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, majoritariamente são em pontos muito distantes. E, por outro lado, a gente tem pouco investimento e pouca valorização dos modos ativos e também tecnologias para veículos de baixo carbono, ou zero carbono, né? Então, essas 2 questões eu acho que são estruturais nessa discussão sobre mobilidade e saúde, porque impactam muito o comportamento das pessoas, o modo como elas se deslocam, né? E isso tem um custo indireto muito grande no nosso sistema de saúde. E, obviamente, como você colocou, se a gente traz a perspectiva demográfica, se a gente traz a questão de gênero, raça e renda, certamente esses impactos são assimétricos,
né? Não são iguais para todos, tendo uma relação muito perversa, quem é mais impactado e quem é menos impactado. Eu trago aqui inicialmente também para vocês um dado que eu acho que é muito alarmante, que é o que a Organização Mundial de Saúde chama de uma pandemia da obesidade. A gente vive essa pandemia hoje no mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que as pessoas devem fazer pelo menos 60 minutos diários de atividade física moderada a intensa, entendendo aqui que a atividade física é diferente de exercício físico. Então, a atividade física é toda aquela atividade que nós fazemos, como, por exemplo, subir escadas, se nós estamos caminhando com um pouco mais de um ritmo mais alto, são atividades que são consideradas físicas. Aquelas específicas, por exemplo, de uma academia de ginástica ou de um grupo de futebol, de vôlei, isso seria o exercício físico, que está dentro do guarda-chuva da atividade física. Mas o que a gente sabe hoje é que 1/3 dos adultos no mundo e 3/4 das crianças no mundo não fazem esse mínimo de atividade física por dia. Isso é muito grave, porque isso tem um impacto na condição de saúde da nossa população. E a gente vê isso claramente no Brasil, onde a gente tem um aumento muito grande nos últimos 15 anos das doenças não comunicáveis, que antigamente eram chamadas de doenças crônicas, como coronarianas, diabetes, depressão, etc., mas também da obesidade. Então, isso é um círculo, né? A ausência de atividade física leva à obesidade, que também leva para essas doenças crônicas. E isso, eu atento isso até no tema da cidade inteligente, a gente pensar em políticas de mobilidade, são também políticas de saúde. E até um parênteses aqui, eu tenho parte do meu portfólio, por exemplo, ele é financiado pelo Instituto Nacional de Câncer dinamarquês, onde eles pensam como podemos promover a mobilidade ativa para a população como uma política de prevenção. Então, é um novo olhar em relação à mobilidade. Isso é muito importante. E um dado também interessante, a gente levantou dentro de um sistema de bicicletas compartilhadas no Rio de Janeiro, que esse sistema de bicicletas compartilhadas, com DOC, ele pode, ao longo de 10 anos, prevenir mortes prematuras, aproximadamente 150 mortes prematuras anuais. Isso é um impacto muito grande. Se a gente consegue promover a mobilidade ativa e fazer com que a gente tenha uma diminuição de mortes prematuras. E aí eu acho que é interessante a gente também falar sobre esses padrões de deslocamento e como nós podemos fazer esse shift e promovermos esse tipo de mobilidade. O que faz uma pessoa, por exemplo, ser mais sedentária e o que faria essa pessoa mudar de modo. Obviamente que essa é uma política holística. Nós temos que olhar para diversos ângulos, mas prioritariamente a gente tem que olhar para a infraestrutura das nossas cidades, como nossas cidades são desenhadas. Tem um exemplo muito interessante, e a gente deve pensar não só sobre o espaço aberto, as ruas, mas também a nossa arquitetura, que são as nossas estações de metrô. Eu lembro muito de uma estação de metrô que eu visitei no centro de Estocolmo, onde você caminhava pelas escadas e era como se fossem notas musicais de um piano, fazendo que aquela subida da escada fosse algo muito mais atrativo para as pessoas. Isso é uma forma, talvez, interessante e criativa de se pensar de como podemos promover modos mais ativos e mais saudáveis. Eu fiz um vídeo há pouco tempo da estação de metrô Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Na saída da estação tem escadas rolantes e uma escada, enfim, tradicional, normal. E eu filmei ao longo de 5 minutos. Nesses 5 minutos, 90% das pessoas aproximadamente utilizaram a escada rolante e apenas 10% utilizaram a escada. Por que isso, né? Que desenho é esse?
E aí, talvez eu agregue um outro ponto. Além do desenho, que não é um desenho atrativo para as pessoas serem mais ativas, há também uma falta de conscientização das pessoas. A gente precisa certamente educar e empoderar a população. Ela precisa saber o quão é importante se movimentar e o quão isso é saudável e vai impactar ao longo prazo na vida dessas pessoas, né? É, e essa consciência faz com que nós façamos escolhas que tenham um impacto mais duradouro ao longo da nossa vida. Outro dado que eu acho que é interessante de se falar, e aí eu comento sobre um historiador da Universidade de Jerusalém, que é o Yuval Hariri. Ele escreveu o livro Sapiens, e ele chama as cidades atuais de armadilhas, no sentido que são cidades que a gente pode facilmente viver sem se movimentar muito, né? A gente tem acesso à maior parte das coisas de forma muito não ativa, até mesmo a calorias, quando a gente fala de alimentos, né? Então isso se torna uma armadilha. Nosso corpo não foi desenhado dessa forma. Nosso corpo foi desenhado para a busca do alimento, mas também para ele descansar o máximo possível quando ele não estivesse na busca desse alimento. Como nós temos o alimento com muita facilidade, então essa busca ela não acontece. E nós tendemos também a cada vez nos alimentar mais e cada vez a nos movimentarmos menos. Obviamente que eu faço aqui um parêntese, e como eu disse no início, essas são perspectivas que, através de uma lente demográfica, e se a gente pensarmos em aspectos de raça, gênero e renda, isso toma outras nuances. E, obviamente, que isso não acontece dessa forma em todos esses três grupos, né? Mas como é só uma introdução aqui, apontando essa relação, que é uma relação muito forte na forma como nós nos movimentamos e o impacto que isso tem na nossa saúde. Quando a gente fala também de padrões de deslocamento, né, nas grandes cidades, sabemos que, como o Henrique falou na introdução, há uma boa parte da parcela da população que passa grande parte do seu tempo, do seu dia, se locomovendo casa, trabalho, casa, né? Isso é uma questão muito importante dentro do contexto da mobilidade corporativa. E certamente temos que pensar sobre isso. Então, um tempo de locomoção, mas ao mesmo tempo que a pessoa se locomove, ela está inativa. E isso tem um impacto muito grande na saúde dessas pessoas e também tem um impacto muito grande nas empresas. Se reflete, por exemplo, na satisfação dessa população, mas também nas taxas de absenteísmo dessas populações nos seus ambientes de trabalho. Então, como se pensar, se reestruturar políticas de mobilidade corporativa, mas também como se pensar estruturalmente as cidades que nós temos e o que oferecemos para as pessoas em termos de deslocamento e locomoção, porque as escolhas são feitas através de motivações. Que motivações essas pessoas têm, né? Qual é o meio mais barato? Qual é o meio mais prático? Qual é o meio mais seguro? Qual é o meio mais adequado? Né? E aí a gente tem aí uma miríade de escolhas, porém a gente sempre tende a valorizar, através das políticas implementadas, tanto por parte da esfera federal, estadual, quanto municipal, em políticas que acabam afetando negativamente minorias, mas também afetam estruturalmente o desenho da cidade, que impossibilita uma valorização maior da mobilidade ativa e também não tem apoiado investimentos em tecnologias de baixo carbono. Então, para finalizar, eu queria dizer que é necessário esse olhar sistêmico e a gente precisa pensar a política de mobilidade também como política de saúde. Obrigado, Henrique. Excelente, Vitor. Acho que você traz aqui imagens muito interessantes para a gente seguir pensando em mobilidade. Novamente, a gente sempre vai voltar ao ponto do desenho da cidade, né? Como é que a gente produz uma cidade que normalmente que seja mais inclusiva, que estimule transportes ativos. Eu acho que dá para a gente
explorar muito essa sua fala e na sequência do debate. E aí eu já queria passar a bola para a Clarice, que também, imagino, pode trazer contribuições importantes para a gente avançar no papo sobre mobilidade ativa, mas também pensando um pouco de transporte de cargas, com transporte ativo, enfim, além de perspectiva ampla que a Clarice tem sobre mobilidade. Clarice, por favor, pode falar. Eu vou fazer um sinal aqui quando faltar um minuto aqui pela câmera, tá bom? Obrigado. Tá bem. Bem, eu primeiro queria começar agradecendo. É um prazer estar aqui com a Marina. Eu admiro muito o trabalho do CEBEDES, e com meus queridíssimos amigos Vitor e Henrique. Eu fico muito feliz da gente poder se encontrar, ainda que seja dessa forma, né? Está sendo tão doída a distância. Eu queria agradecer muito a organização do Inova City. Acho que os painéis estão sendo tão frutíferos, né? Discussões tão ricas de ontem, hoje de manhã também. A gente precisa, né, desse tipo de discussão. É também um sopro de esperança, eu acho, nesse momento em que a gente está vivendo, não só em função da pandemia, mas também de uma crise institucional, de uma discussão sobre prioridades de investimento, prioridades da política pública, né, o papel da política pública, de fato, para definir a nossa experiência na cidade, nas cidades. A gente está vendo aí, né, tanto uma valorização agora necessária do SUS, uma discussão sobre o investimento na educação e também na mobilidade, né, entendendo que esses são, de fato, direitos. Eu acho que isso é importante, a gente começar, né, nessa conversa mobilidade. Aliás, fantástica a aula que o Vitor deu condensada para a gente aqui. Ele, na verdade, falou a maior parte dos pontos que eu tinha para falar, então eu vou fazer uma fala talvez um pouco mais curta nesse começo, mas a gente entendendo mobilidade enquanto direito, né? Eu acho que isso é fundamental. Vai de encontro ao que o Henrique falou no começo também sobre a questão do peso da tarifa, né, na vida das pessoas. Aliás, eu queria parabenizar a casa, a equipe toda da casa, liderada pelo Henrique, brilhantemente, por esse trabalho que está sendo feito do mapa da desigualdade, né, e como é que a gente consegue dar, de fato, visibilidade à questão da desigualdade e visibilidade a como que a mobilidade, dentre outros, né, pode ou ampliar o acesso, né? Eu acho que isso é importante, então, esse conceito da mobilidade. A mobilidade amplia o acesso das pessoas às oportunidades da cidade, amplia o acesso à cidade como um todo, né? Mas também pode, na verdade, servir para enfatizar a desigualdade, né? Para que seja passível de manter esses territórios desiguais e segregados, né? E eu acho que historicamente, né, enfim, no último século, o que a gente viu no Brasil especificamente de desenvolvimento da cidade, a mobilidade, ela vem servindo como um motor de segregação, né? Eu acho que é muito importante a gente partir desse princípio, a gente de fato enfrentar essa questão. Tem sido muito pouco feliz a nossa capacidade enquanto planejadores, né, de fazer com que a mobilidade, de fato, amplie o acesso da população à cidade. Ela amplia para grupos específicos, né? Então, acho que essa é uma primeira questão, e isso diz respeito tanto ao transporte público, quanto aos transportes ativos, e quanto às outras infraestruturas, que é, na verdade, onde a maior parte do investimento é feita, né? É para um deslocamento privado, motorizado, né, de grupos específicos da sociedade, que não, inclusive, não representam a maior parte das viagens diárias, né? A maior parte das viagens diárias nas cidades brasileiras são feitas por mobilidade ativa ou por transporte público, mas a maior parte do investimento, né, a priorização da política, ela é feita na infraestrutura para o transporte individual motorizado. Então, o Henrique me pede aqui para falar um pouco sobre o papel da mobilidade ativa e da bicicleta, né, especificamente. Acho que, enfim, o Vitor já falou bastante disso, mas mobilidade ativa, acho que é importante a gente sempre colocar, a gente não sabe exatamente o perfil de quem está assistindo, inclui tanto o pedestre quanto os modos ativos, bicicleta, skate, patins, né? Enfim, a gente até hoje em dia acaba colocando a micromobilidade elétrica nesse pacote também, né? E a gente entende como sendo formas fundamentais de deslocamento numa cidade que sequer
é uma cidade que se pretende sustentável, de baixo carbono, saudável e, acima de tudo, justa, né? Então, a gente entende que esse modelo atual que a gente tem, que é centrado no deslocamento por carro, né, e moto, enfim, pelo veículo particular, tem uma série de externalidades, né, ou seja, de impactos negativos para toda a população distribuída, né, e onera toda a população, seja do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, e a gente tem a questão climática, de emissão de poluentes locais, a gente tem toda a questão da saúde da população, né, em relação à qualidade do ar, né. Acho que é importante quando a gente vai olhando recortes dentro desses impactos e entende assim como que esse impacto ele é ainda pior, né, para a população de baixa renda, ele é ainda pior para crianças, por exemplo, a questão da poluição do ar em específico, né, principalmente na primeira infância, né, que a criança respira com uma frequência, uma velocidade maior do que o adulto, então acaba inspirando muito mais ar poluído, né, do que o adulto, tem, enfim, toda uma questão aí fisiológica que é muito mais sensível, assim como os idosos também, que têm já sistemas imunológicos mais fragilizados e que também ficam mais expostos. Então, esses efeitos negativos do modelo atual impactam diversos grupos de formas diferentes. Temos a questão da segurança viária, que a mobilidade ativa ela tem um impacto positivo na medida em que a gente consegue ter uma velocidade com outro tempo, uma cidade com outro tempo, com uma velocidade mais baixa, né? E a gente sabe que esse é um dos grandes problemas das nossas cidades. E a mobilidade ativa sendo também uma resposta à questão da distribuição do espaço viário, né? A distribuição do espaço público, que é um espaço que pertence a todos, né? A rua pertence a todos e não faz sentido que ela seja privatizada da forma como a gente atualmente a privatiza, seja com os carros estacionados, seja com a prioridade que se dá para que os carros tenham velocidade, para que tenham fluxo e etc. Acho interessante, é importante entender o espaço que a rua ocupa, que os outros veículos motorizados ocupam na rua, né? Quando você for pensar, uma pessoa em um carro ocupa 75 vezes mais espaço do que um pedestre, né? Então, duas pessoas, uma no carro e o pedestre, essa pessoa ocupa 75 vezes mais espaço. Né? Uma pessoa no carro ocupa 15 vezes mais espaço do que um ciclista, né? Então tem uma distribuição aí muito desigual, né, do viário. É interessante olhar que agora nesse contexto da pandemia, né, então a bicicleta já era a mobilidade ativa. Eu sei que a gente fala de bicicleta, mas eu acho que a gente pode falar da mobilidade ativa de um modo geral. Já era recomendada aí como uma das questões norteadoras das metas de abatimento de emissão de gases de efeito estufa, então dos comprometimentos de Paris, das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mobilidade ativa aparece em diversos, não só mobilidade ativa, transporte público também, em toda a discussão sobre a nova agenda urbana, a mobilidade ativa aparece, e agora no contexto da pandemia também a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, já coloca aí a bicicleta como sendo, de fato, uma recomendação para reduzir o risco de disseminação do vírus e melhorar a saúde da população em geral, porque se normalmente 1/3 da população não faz nenhum exercício, como o Vitor falou aí, imagina agora, né, que a gente mal sobe e desce a escada do prédio. Então, tem uma questão aí também da recomendação da bicicleta nesse momento que eu acho que é interessante a gente entender. A bicicleta também como sendo uma forma barata de deslocamento da população, que também tem um papel importante agora, dado que a gente vive uma situação aí de pressão orçamentária. Em relação ao transporte de carga, acho que tem diversos estudos que vêm sendo feitos há algum tempo, liderados pelo transporte ativo, o próprio LabMob vem discutindo isso, da importância, né, dos serviços de entrega de bicicleta do ponto de vista de redução de custos de logística, de baixo impacto ambiental, naturalmente, né? De economia de tempo, então, de novo, também de ajudar nessa qualidade urbana do entorno. Agora, acho que é importante, e então, os dois mencionaram, e só para encerrar aqui e a gente poder seguir na discussão, a gente ter muito cuidado quando a gente entende assim, qual a importância da bicicleta, qual a importância da mobilidade ativa, ou mesmo do transporte público para a população, é entender que
conceito de população, esse bloco monolítico de população, ele não existe, né? Assim, a gente tem mulheres, a gente tem homens, a gente tem idosos, a gente tem, enfim, tem questões de gênero e sexualidade também que definem a forma como as pessoas circulam, né? Onde circulam, quando circulam, quanto pagam para circular, que risco estão correndo, né? Que escolha que fazem, idade, a questão racial, que eu entendo cada vez mais como sendo, na verdade, o que mais nos atravessa, né? A gente até fala muito de gênero e mobilidade, e hoje eu entendo que, na verdade, mais do que falar de gênero, a gente tem que falar da questão racial, e aí o gênero, a questão do gênero vem a reboque disso, mas só quando a gente consegue, de fato, ter um olhar específico para cada um desses grupos, né? Acho até que no painel anterior a Andrea falou sobre isso, né? Um pouco assim. Então, a gente, quando consegue ter esse olhar bem específico e ver o que está atravessando, né, esses diferentes grupos nas suas escolhas de como vão se deslocar, como podem se deslocar, né? Porque muita gente também não tem como pagar o seu deslocamento, né? Aí sim a gente consegue entender, ok, então como que a mobilidade ativa pode, de fato, promover uma qualidade de vida desse grupo, né? Ou está enfatizando a desigualdade e a segregação desse grupo específico. Gente, acho que me misturei um monte de coisa aqui, mas tudo bem, acho que para começo de conversa tá bom, né? Desculpa. Tá ótimo, Clarissa. Clarice, você, enfim, sempre brilhante, eu acho que ilumina muito, né? Eu acho que traz com detalhes e precisão caminhos que a gente precisa tomar, tanto, enfim, no diagnóstico da situação, quanto também em caminhos possíveis, propositivos, né? E, enfim, acho que quando você fala de desigualdade como mobilidade, né, a maneira como a gente tem trabalhado na mobilidade como motor da segregação social que a gente tem, eu acho que já é uma imagem forte também que diz muito sobre a importância, né, da mobilidade, né, como elemento de inclusão. E já queria passar a bola para Marina, do CEBED, prazer estar com a Marina aqui também, né? E um pouco uma provocação inicial que a gente deixa para a Marina explorar, mas navegar para onde se achar mais interessante também, mas é a provocação de pensar como reduzir emissões dos transportes de carga, né? Pensar isso, como esse processo de transição pode contribuir para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, né? Eu acho que aqui já tem um elemento interessante aqui para explorar, mas fica à vontade para apontar para outros caminhos importantes para a gente ter uma mobilidade inteligente que reduza a poluição. Marina, com você. Obrigada, Henrique. Um enorme prazer estar aqui com Clarissa, Vitor, com você. Eu não sou uma especialista do tema, o especialista é meu namorado, Ronaldo Balaciano, com quem eu converso recorrentemente sobre o tema, mas no CEBED, de fato, a gente faz muito trabalho a respeito de mobilidade. E eu acho que, quando a gente fala em sustentabilidade, duas forças emergiram, e a gente viu isso muito na Rio+20, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro em 2012. As cidades e as empresas como grandes propulsoras da sustentabilidade. E se a gente imaginar que cada vez mais nessa complexidade que é a gente atuar para ter ações concretas, quando você sai um pouco do nível federal, do nível grande, né, e coloca no nível menor de gestão, né, então as cidades, os seus prefeitos, os habitantes da cidade, eles como cidadãos que participam ativamente daquele destino, eu acho que tem muito a fazer no Brasil. E eu acho extremamente oportuno, um prazer estar aqui discutindo esse tema no meio de uma pandemia, onde tudo que a gente já sabe do transporte, a gente vê que é ressaltado e deixa evidente, né? Um tapa na cara de todo mundo, porque o que acontece nessa questão da desigualdade foi o primeiro artigo que eu fiz quando começou a pandemia, como a desigualdade do Brasil era cruel, e a pandemia ressaltou isso. Mas o transporte público de qualidade, acessível,
é uma outra questão que as pessoas viram que, até hoje, isso tem que ser mudado completamente, não atende a população de baixa renda, que mora distante, que enfrenta, aí, como você falou, Henrique, no início, 3 horas para o seu transporte. Então, assim, a gente está vendo várias tendências acontecerem, desde home office, ao que a gente, Vitor falou muito disso, Clarice também, as cidades tinham que ser mais compactas nos seus lugares, para que as pessoas não precisassem de se deslocar por tanto tempo, com modais mais integrados. E quando a gente pensa, e eu acho que a inovação de tudo isso vai ser muito puxada pela questão climática, pela redução de emissões. Essa é a minha aposta nessa questão, e isso coloca o setor de transportes, que hoje é o maior emissor, no nosso relatório de sustentabilidade, né, que tem o governo. Se a gente colocar o desmatamento, que é sobretudo o desmatamento ilegal, o uso da terra e desmatamento juntos são o nosso fator de maior emissão. Mas se a gente tirar o desmatamento ilegal e põe energia, é o transporte que está emitindo mais. Então, vai ser o que vai ter que reduzir as emissões mais rapidamente. E olha que curioso isso, porque se a gente... E por isso que eu acho que a gente é um país de paradoxos, né? E, assim, os decisores de política, os pensantes nas academias, nos lugares de decisão, têm que levar em conta algumas situações maduras que a gente percebe no país e que a gente não consegue concretizar, seja em políticas públicas, seja num planejamento, né? Então, assim, para mostrar como essa discussão é mal feita, há 5 anos atrás, a EPE não colocava sequer carros elétricos no seu planejamento estratégico. E, simplesmente, depois de 5 anos, isso está massacrando. A Europa inteira fez o Green New Deal, falando que vai chegar e vai ter carros elétricos toda a Europa, se não me engano, até 2035. E se a gente não tem um planejamento, para onde vai migrar os carros que não são elétricos? Provavelmente vai ser para países como o Brasil. Então, é preciso que todos estejam atentos a essa questão. Eu acho que, na questão, se a gente pensar no foco de redução de emissão, esse é o grande problema, como eu disse, principalmente nas grandes cidades. Então, a emissão ela é feita, sobretudo, nas grandes cidades, 90% da redução pode acontecer em grandes cidades. O Brasil, hoje, ele tem 85%, quase 85% da sua população morando em grandes cidades. Para vocês terem uma ideia, 80% da população morando em grandes cidades, morando em cidades, vai acontecer em 2050 no mundo inteiro. A gente já tem mais do que isso hoje. Então, assim, a questão das cidades é uma questão que a gente tem que atuar. Então, 90% da emissão já tem que ter tecnologia para baixar em 90% da emissão, e o transporte representa mais do que 20% dessas soluções. Então, ele é um problema, mas é uma solução. Uma das questões que é paradoxal é que a gente, mais do que qualquer outro país, se a gente comparar com os Estados Unidos, com o México, com outros países, as pessoas deixaram de buscar ter sua carteira nacional de habilitação, diminuiu em 30% a busca de carteira nacional de habilitação. Eu tenho aqui estatísticas, mas que mostram que as pessoas não se interessam, 31% das pessoas não querem ter carteira, nem querem ter, as que possuem carro não pretendem comprar um novo, e 1 em cada 5 pessoas considera um carro um problema. E tem crescido de forma... digamos, sem muito planejamento, a questão do compartilhamento, por exemplo. E no compartilhamento, o Brasil, ele hoje tem 3%, essa é a média, mas se a gente colocar em grandes cidades, o potencial de compartilhamento é 30%. Então, assim, quais são as políticas que a gente está fazendo para refletir o desejo dessas pessoas? Clarissa falou da bicicleta, Vitor falou de caminhar e tudo. Quais são as oportunidades? Qual é a infraestrutura que a gente está fazendo para que esses modais se integrem, os diversos modais? Aqui no Rio de Janeiro, todos os modais poderiam se integrar, desde balsa, ônibus, metrô, bicicleta. E como fazer isso de forma mais justa, né? E aí eu entro para a questão que você abordou aí no início, Henrique, sobre a pandemia que a gente está vivendo. Além de refletir essa desigualdade, eu acho que ela é uma oportunidade para ser cobrado, porque é uma questão de saúde, porque é uma questão urgente dessa camada invisível, praticamente, que estava no país, inclusive para receber o auxílio emergencial. Essa camada toda ela tem que estar refletida dentro da contabilidade aí das cidades. E o modelo de concessão ele não pode ser feito para privilegiar, no caso do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, não as áreas mais distantes, por exemplo, de que maneira que você torna a concessão, que é o poder que tem o Estado,
de estar colocando critérios de sustentabilidade ali e moldando o modelo de que maneira que ele vai ser uma concessão que vai poder refletir, ser mais justa, ser mais efetiva e ser mais igualitária, ser mais justa, mais inclusiva com o resto da população, pensando sempre na principal da população, né? Então, assim, só para terminar, você já está falando aí que falta mais 1 minuto, se a gente continuar com carros individuais, que a Clarissa falou claramente que é o nosso grande problema, as coisas são pensadas para carros individuais mais do que para o transporte público, se a gente continuar nessa seara, a gente pode aumentar as emissões em 67% a 90%, segundo projeções da própria EPE. Quando a gente estava falando, eu acabei de falar, o desejo das pessoas de que tem o transporte público, e numa pandemia você tem que ter distanciamento, você tem que ter tudo isso, as empresas também têm que estar interagindo e buscando soluções desse tipo, mas a gente está caminhando para um problema de emissão maior quando o mundo inteiro está reduzindo as emissões para o carro elétrico. Então, o mundo está fazendo um efeito inverso. Quando a gente, no Brasil, tem etanol, hoje, se tirar uma fotografia hoje, não olhando o filme, a gente é mais limpo do que o resto do mundo, mas se a gente olhar o filme, a nossa tendência é de sujar muito mais do que o resto do mundo. E a nossa vantagem competitiva hoje vai para o ralo, e a gente, apesar de ter fontes, ter tecnologia, ter formas de fazer isso, a gente não vai conseguir dar o salto que é necessário e que reflete o desejo da própria população. Então, o desafio está posto, a meu ver, a pandemia evidencia o que a gente tem que fazer, deixa muito mais claro tudo que a gente tem que fazer, e a gente tem vários trabalhos de mobilidade do CEBEDES, buscando que as empresas e as cidades, sobretudo, que são uma força muito grande, possam se conectar mais. A gente fez um trabalho desse tipo lá em Campinas, em São Paulo, mas existem outros no mundo inteiro, da rede que a gente participa, do World Business Council, e, assim, exatamente mostrando essas soluções que precisam de ser feitas. Bom, eu acho que meu tempo terminou, mas estou aqui pronta para debater. Que massa, Marina. Acho que você, enfim, acho que fechou de maneira muito boa, um pouco também trazendo até essa visão mais global, né, quando a gente está pensando nessa transição energética, né? Eu acho que, bem lembrado, a Europa acabou de anunciar seu plano de recuperação econômica, apontando aí para grande volume de recursos na transição, né, de descarbonizar a economia, e eu acho que reforça, de um lado, a necessidade de fazer isso e a responsabilidade do poder público de conduzir uma agenda. É claro, o setor privado tem um papel chave nisso, a sociedade, especialistas, formadores de opinião, né, para empurrar o mundo e, né, a partir dos seus países, das suas cidades, na direção dessa transição. Mas o quanto é importante ter poder público nesse processo, né, construindo, mediando esses acordos, né, e construindo alavancas de estímulo quanto a alavancas de desestímulos, né, de transportes que vão sujar muitas cidades. Enfim, estou aqui já muito animado com tudo que já foi falado. Só vou destacar algumas coisas dessa primeira rodada do painel para a gente fazer uma segunda. E a segunda rodada é o momento que os convidados perguntam para o outro, né? Uns para os outros, né? Acho que vai ser interessante também a gente trabalhar aí com um tempo de 5 minutos para cada um nessa rodada. Mas eu acho que essa primeira rodada, para mim, firma muito, acho que começando pelo Vitor, né? A importância da gente pensar o padrão de deslocamento, não achar que os padrões são naturais, né? Eles são induzidos, né? A gente induz uma cidade para alguém se deslocar 3 horas, ou induz uma cidade para estimular deslocamentos a pé de 3 quilômetros, por exemplo. Então, tudo tem é importante refletir sobre isso para fazer o design, né, o desenho da cidade de maneira mais inteligente, né, a reduzir emissões. E aí eu acho que o Vitor conecta muito bem, né, a questão da pandemia da obesidade, né, acho que é uma questão séria, de fato. Acho que a quarentena reforça isso, acho que está todo mundo sentindo, né, essa questão, mas assim, no conjunto a gente tem uma sociedade que está se exercitando um pouco. Então, ter estímulos para que a gente possa utilizar mais o transporte ativo, eu acho chave. Eu acho que você deu esse exemplo aí da estação da Carioca, né? As pessoas que utilizam a escada
normal no lugar da escada rolante, porque, de fato, aquela escada lá é muito mais interessante você subir ela a pé do que pegar a escada rolante. Então, existem maneiras, acho que o papel do urbanismo aqui pode, e da arquitetura, né, no desenho desses espaços, pode ajudar bastante. É claro, e no final do dia, ajudar a prevenir mortes prematuras, né, como você falou, né, citando o próprio estudo sobre o uso das bicicletas compartilhadas aqui no Rio de Janeiro. Enfim, então não falta argumento, não falta diagnóstico e boas práticas para a gente avançar no uso do transporte ativo. Acho que Clarice também, normalmente, aprofunda a questão da mobilidade ativa, os diversos ângulos que isso tem, reforça a questão do tipo de mobilidade que a gente fez agora, né, que a gente não pode naturalizar, porque essa mobilidade ajudou, né, atua como motor da segregação social e racial que a gente tem nas nossas cidades, falando aqui no caso do Rio de Janeiro, mas também extensivo a outras cidades. E, ao pensar também esse novo modelo, a necessidade que temos de olhar grupos sociais específicos que possuem demandas e interesses específicos, né? Para falar de mobilidade, assim como outros temas de políticas públicas, a gente tem que ter, vem cá, mas que cidadão é esse? Não dá mais para falar com cidadão universal, porque isso é uma invenção também. Você tem grupos sociais diferentes, a demanda das mulheres é diferente. Quem sofre violência sexual, por exemplo, em transporte público são mulheres, né? Então, não é o homem. Então, não dá para falar de uma maneira genérica sobre esse assunto. A questão de raça, de faixa etária, e para quem ainda acredita que isso é complicar, que isso é dividir a sociedade, por favor, vamos estudar um pouquinho mais. A gente precisa entender essas várias diferenças e a interseccionalidade que ela tem, porque é aí que a desigualdade acontece de maneira mais profunda, né? Então, e por fim também Clarice chama atenção sobre reconhecendo a importância do transporte de cargas por bicicleta, deixando o ambiente da cidade mais, enfim, menos. Imagina se para cada entrega tivesse ter um caminhão, né? Você pode fazer coisas, né, com menos carros na rua, com menos emissão, tornando o ambiente mais agradável. Mas eu até acrescentaria, né, que eu acho que esse debate também, e isso apareceu agora na pandemia, né, a importância desse novo trabalhador que está entregando por aplicativo, etc., também pensar direitos trabalhistas, né? Que tipo de cuidado é possível ter com esses novos trabalhadores, já desse mundo precarizado, que precariza relações de trabalho. Então, a gente também precisa conectar essas histórias todas, né? Que nem a gente falar a gente precisa modernizar a frota de ônibus, mas a gente tem que pensar também o que vai acontecer com o cobrador, né? Então, a gente precisa conseguir fazer essa transição, repito, de maneira inclusiva, né? Porque senão é aquela história do mundo dos Jacksons e o mundo dos Flintstones, né? Então, tem gente que vai ter acesso a um conjunto de tecnologias e comodidades, enquanto aqui uma outra parcela vai ficar cada vez mais apartada desses benefícios e em condições de trabalho muito precarizadas. E, novamente, aqui Marina traz a visão até mais ampla, né, do desafio, né, o risco, né? Quer dizer, é bom saber que a Europa já tem metas mais objetivas para reduzir emissões por carro, né? Vai eletrificar a frota. Eu acho que isso deveria empurrar o mundo nessa direção, né? Deveria ser um impulso para o mundo, mas a gente tem que ter cuidado para que tecnologias sujas não tenham como destino países do Sul, incluindo o Brasil e nossas cidades. E eu acho que fecharia aqui destacando um elemento, que eu acho que é o coração aqui do nosso debate também, que quando a gente fala de emissões, né, no Brasil, né, e aí, como a Marina bem disse, separando o desmatamento, o que mais vai poluir no Brasil vai ser transporte público. Enfim, transporte, de uma maneira geral, os carros, sobretudo, os carros. E aqui é o espaço para inovação, né? Como é que se, de um lado, diminui o uso do carro, diminui as emissões de transporte de carga, transporte de público, torna isso mais integrado, mais inteligente, para a gente conseguir reduzir essas
emissões. E muito interessante esse dado do número, reduzir o número de interesse de quem quer ter uma carteira de motorista, né? Acho que mostra um novo tipo de comportamento também emergindo aí nessas novas gerações. Então, enfim, novamente, só que sublinhar alguns destaques, trouxeram coisas muito mais interessantes também, e já queria fazer essa rodada agora, que é uma rodada de abrir para que cada um possa um pouco levantar uma provocação para o outro palestrante. Queria começar com o Vitor, né? Queria passar a bola para o Vitor, né, escolher alguma dos convidados aqui, deixar uma pergunta e automaticamente quem responder já pergunta para outra. Tá bom, Vitor? Manda ver. Tá ótimo. Obrigado, Henrique. Levantar uma... Alô? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu não estava ouvindo nada, desculpa, eu não sei se você falou alguma coisa. Também, mas enfim, não, na verdade... Marina, eu vou perguntar para você. Enfim, eu acho que todas as falas foram muito inspiradoras, intrigantes, excelente painel. Mas eu pensei em 2 pontos aqui. Eu sou uma pessoa, a princípio, muito otimista, mas eu queria escutar de você, talvez, de algumas práticas, experiências que você tem no cenário brasileiro que deram certo. Eu acho que é o momento também da gente escutar sobre essas boas práticas, sabe? E aí eu queria falar de 2 pontos, dois problemas, e talvez a partir disso, se há práticas sendo planejadas, se aconteceram. Primeiro, muito ligado à logística, né? E eu vejo sempre muito truncada essa relação da iniciativa privada e do poder público. É muito, assim, muito difícil soluções que não haja aí um diálogo, um contato e uma relação entre essas 2 esferas. E aí, quando eu falo de logística, eu lembrei muito da Clarice, quando ela comenta da ciclologística, que tem ampliado o seu papel, né? Principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, e muitas empresas investindo, mas eu vejo também muitos entraves que necessitam também da participação do poder público. Né? Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala, por exemplo, de incentivos, quando a gente fala da questão de legislação específica para isso, e a mesma coisa com veículos elétricos. Né? Há vários entraves para tornar o custo da entrega, por exemplo, ou o custo da cadeia com a ciclologística com veículos elétricos competitivo para que essas empresas implementem. Obviamente que essas empresas precisam ser proativas, mas há exemplos onde essas coisas se entrelaçam, porque, por exemplo, a infraestrutura de carregamento é um problema muito sério. O custo do veículo elétrico agora tem até diminuído, mas continua ainda alto. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é muito relacionado ao uso do solo. E isso sempre me intrigou muito como arquiteto também. Né? Acho que um grande exemplo é o Rio de Janeiro, onde há uma grande vacância de espaço empresarial na área central, com grande infraestrutura de mobilidade e uma expansão ao longo de algumas décadas para o setor oeste da cidade. Há aí até um momento aí de inversão disso, mas há uma tendência a um esvaziamento desse centro. Né? O quão isso faz sentido para o setor empresarial? Quais são os impactos, né? Até em termos de absenteísmo, satisfação, tempo de deslocamento, para uma situação dessa? Eu acho que esse é um tipo de situação que a gente precisa, sim, do poder público, mas também da iniciativa privada, de forma ativa. E a mesma coisa em São Paulo, com o esvaziamento do centro de São Paulo e a expansão do setor Berrini e Faria Lima. Então, seriam esses 2 pontos que eu queria escutar um pouco de você, se há experiências nesse sentido e o que você acha disso. Obrigada pela pergunta, Vitor. Sem dúvida, os 2 poderes têm que conversar muito mais, né? É o setor privado que acaba fazendo a implementação dentro da cidade, né, do que a gente vai utilizar, mas tem que estar beneficiando a todos. Um exemplo bom de mobilidade corporativa que aconteceu foi quando o prédio do Santander colocou aqueles blocos ali e impactou tremendamente a região. Essa foi uma grande discussão entre o setor público e privado para ver de que maneira que o impacto que causou
as torres do Santander ali poderiam ser melhor colocados. E aí teve desde incentivo para o funcionário que use a bicicleta, então ele tem um banho lá embaixo, na garagem, ele tem incentivos que a própria empresa fornece, mas também teve uma conversa junto ao poder público para ver de que forma que aquilo não congestionava. E teve também alteração dos horários, então você não pode ter exatamente todo mundo no mesmo horário, né? A gente está vivendo num momento de pandemia que está todo mundo em casa, a meu ver, trabalhando mais do que trabalhava antes, pelo menos tomado por mim aí, mas é preciso também que a gente veja de que maneira o que a gente precisa de realmente voltar para o... Eu acho que essa é uma grande discussão que vai acontecer depois, porque, pelo menos do ponto de vista de escritório, o que eu ouço falar é que a produtividade continua igual ou melhor. Então, você tem formas de aferir isso e está melhor. Então, mas claro que isso não prescinde do espaço das pessoas estarem inovando juntas, porque você precisa de um momento de estar junto com as pessoas, mas isso vai ser muito mais área de convivência do que ter uma cadeira e uma mesa para estar sentado no seu computador. Então, assim, está acontecendo uma mudança muito grande em relação a isso, né? E de fato, eu acho que a experiência do Santander com o poder público foi um aprendizado mútuo, mas tem outras tantas aí que aconteceram. Em relação a frotas, tem 2 exemplos aí interessantes. Nesse ano, a Neoenergia ela vai utilizar a frota própria todo de veículos movidos à eletricidade. Então, ela já vai fazer isso nesse ano. E a Ambev, ela, exatamente pelo aquilo que eu falei, porque globalmente a Ambev tem compromissos em relação ao Acordo de Paris, de reduzir as suas emissões, ela fez uma parceria com a Volkswagen e vai fornecer até 2023 1.600 modelos movidos à energia limpa. Então, está tendo muito do setor privado, Vitor, e agora os leilões permitem isso, de você estar garantindo a demanda e provocando que a oferta te resolva esse problema, porque você tem metas de redução de emissão. Então, parceria Ambev e Volkswagen é isso, e a própria Ambev tem dificuldade de conseguir mais, porque isso é um compromisso global, refletido no Brasil também, mas a nossa estrutura não está preparada para isso, né? Então, uma outra ação que a gente tem no CBEDS é o PPA, que também é isso de você, por exemplo, uma empresa tem esses compromissos, ela garante, ela compra uma usina, por exemplo, de solar, garante que aquela usina vai ser construída e que a oferta, boa parte, não significa uma exclusividade, mas boa parte ela vai comprar. Assim, ela garante que ela não fica dependendo de preço regulado de energia, não fica dependendo do governo de alguma coisa que pode dar errada no seu compromisso de estar com uma energia mais limpa. Mas o que eu vejo curioso no Brasil, e assim, de frotas está tendo muita otimização, eu acho que isso aí vai ser uma grande mudança. Uma das questões que eu acho que a sociedade está colocando lá fora e que eu acho que pode colocar aqui também, na Amazônia a gente já vê isso muito, por exemplo, com a Natura e Coca-Cola fizeram isso, que usavam exatamente o mesmo caminhão, exatamente a mesma coisa, ia na ida carregado, na volta descarregado. Então, de que forma que você otimiza a frota, né? De que forma que isso acontece mais otimizado? Eu acho que essa mesma discussão cabe, por exemplo, nesse mundo de emissão, para os aviões, né? Por que você tem que manter? Aviões é uma grande questão, um grande problema para a emissão. Por que você tem que manter aviões que saem aqui do Santos Dumont de meia em meia hora, às vezes com pouca gente, e não otimizar? Então, de que forma que você otimiza? Eu acho que tudo isso, um momento como a pandemia, onde o nosso dinheiro está muito mais suado de todo mundo, isso tem que ser pensado. Não dá para a gente dar o mesmo recurso de forma facilitada para os mesmos fazerem, porque a gente tem que transformar isso numa sociedade mais resiliente, mais estável para a mudança do clima, para outras pandemias, né? Então, assim, o bem-estar nas cidades, eu acho que vai se impor, talvez até as pessoas experimentem. Você falou muito, eu adorei isso que você falou da educação, da cultura, porque isso é uma barreira grande, né? De repente, o que a pandemia fez foi forçar um ajuste aí de cultura, de você, eu mesma tinha algumas barreiras com isso, de você estar em casa e ver que você consegue. Todo mundo, de repente, consegue fazer isso e você pode reduzir muito as suas viagens e tudo mais. Então, eu acho que essas mudanças culturais tem muito aprendizado na pandemia, né? Não tem lado bom nessa pandemia, mas eu acho que a gente tem que fazer justiça e não piorar
depois da pandemia e, pelo contrário, ter uma chance, toda crise, toda grande crise tem oportunidade da gente melhorar o padrão que a gente está. E no Brasil, Marina, a facilidade que eu vejo é que a gente pode fazer isso rápido porque as pessoas querem. Terminei aqui, Henrique. não, só queria te trazer uma questão para você já, a partir disso, já fazer a pergunta, né? Acho que Clarice está aqui. Queria partilhar que a gente está com um tempo até já bem avançado aqui, tem algumas perguntas. Eu não queria deixar de, pelo menos, partilhar na rodada final quais foram as questões levantadas, para vocês terem uma última rodada. Mas aqui, só garantir sua pergunta para a Clarice faz a outra, e aí eu partilho essas questões da plateia, e aí vocês depois encerram. Tudo bem? Tudo. Desculpa aí pela demora no tempo aí. Eu queria perguntar para a Clarissa, você falou muito de bicicleta, Clarissa, e é claro que a gente subutiliza muito, e foi muito legal você falar que a bicicleta ela é sim um transporte utilizado pelas pessoas, né, mais vulneráveis, mais pobres, de baixa renda, é um transporte importante, eu acho que tem que dar visibilidade também à importância desse transporte, mas nessa pandemia o que vai acontecer, provavelmente no curto prazo, eu estou dizendo, é que o transporte individual vai aumentar, porque as pessoas vão ficar com medo de estar usando o transporte público. Então, portanto, a emissão também aumenta. Como é que você consegue imaginar que a gente pode reverter esse quadro? O que a gente precisaria de estar fazendo para que a gente parecesse um pouquinho mais com Amsterdã, que foi uma cidade que concluiu que com a pandemia o melhor era a bicicleta individualizado, e ela tem condições de fazer isso, mas a tendência que está mostrando no Brasil é que a gente pode aumentar ainda mais as emissões e o uso de transporte individual. Obrigada, Marina. Obrigada por me jogar essa pergunta, é excelente, que eu acho que, de fato, é uma oportunidade para a gente, não tem nada que seja uma oportunidade na pandemia, mas, como você falou, a gente precisa entender como é que a gente vai usar esse momento para promover algumas mudanças. O que a gente observa é que, de fato, e tem diversos dados já mostrando isso, é que com a retomada, diversos países estão retomando mais rapidamente o uso do carro, estão retomando mais rapidamente o deslocamento a pé ou por bicicleta e não estão retomando, de fato, com tanta celeridade o uso do transporte público. Né? A gente está vendo isso bastante na China, então tem aí um potencial, já uma tendência já não só de migração, de fato, para o transporte individual motorizado. Eu acho que essa é uma preocupação real com a qual a gente precisa lidar. Agora, diversas cidades, logo no começo da pandemia, de fato, abraçaram a bicicleta. Até antes das cidades já começarem a abrir espaço nas ruas, a gente viu em Nova York, em Beijing, teve um aumento do número de uso da bicicleta compartilhada. Em Beijing, teve um aumento em 150%. Né? Em Nova York, em 67%. Várias cidades, como Berlim, colocaram as lojas de bicicletas, de fato, como parte do rol de serviços essenciais. Né? Houve uma série de novas de articulações com as empresas de bicicleta compartilhada, seja para reduzir custo para o aluguel, seja para garantir uma frota para profissionais da área de saúde. Então, teve, de fato, o entendimento de que a bicicleta poderia ser uma aliada para lidar com a questão, com o momento da pandemia, não somente com a retomada. Então, tem um momento da pandemia porque a taxa de transmissão no ambiente externo ela é muito menor do que num ambiente fechado, né? Então, a gente viu aí, então, no mês seguinte, todas as cidades europeias, não todas, mas muitas cidades europeias anunciando planos gigantescos, de fato, de investimento, né, na infraestrutura cicloviária, na infraestrutura para o pedestre. Aqui na América Latina, a gente também vem observando Buenos Aires, Cidade do México, Bogotá, Lima, Quito, adotando a bicicleta não só como solução durante a pandemia, mas como uma solução para retomada. Por quê? É uma infraestrutura barata de ser implantada, né? Rápida, então baixo custo, rápida, fácil de implantação, flexível quanto à sua operação e seu desenho, então existe a possibilidade ali de mudar mais rapidamente se algo não está dando certo, e várias cidades já têm planos desenhados, né? Então, por exemplo, Lima, se não me engano, tinha um plano de 5 anos de expansão da sua rede, aí o que fez? Acelerou a implantação do plano, principalmente o que a gente está vendo nas cidades latino-americanas e também nas europeias, é como uma forma de
garantir o deslocamento da população na retomada com segurança. Então, quer dizer, geralmente são rotas cicláveis que espelham o sistema de transporte, né? Na Cidade do México, a Avenida Insurgentes, que é a principal avenida, né, da cidade, a mais longa, a mais, enfim, emblemática, está lá com agora a sua ciclofaixa, né? Quito e Lima cortando de norte a sul, leste a oeste da cidade. Então, foram infraestruturas aceleradas para garantir que a população não precisasse usar o transporte público, mas que também, então, não migrasse necessariamente para o transporte individual. Então, ela vem aí como um componente importante para a retomada. Precisa, naturalmente, haver uma priorização da política pública para isso, né? Então, não basta... E acho que tem um ponto muito válido, que é quando os projetos que estão sendo implementados, ainda que experimentais, temporários, de baixo custo, eles, na verdade, são projetos existentes, eles são projetos que já foram discutidos com a sociedade, que já foram discutidos com outros grupos, que já têm uma memória, que já têm uma memória assim, de articulação, já tem uma massa crítica, eles, então, são acelerados, e aí, com uma atividade de monitoramento constante, é possível, então, fazer com que eles possam se tornar permanentes. Agora, é fundamental a gente entender que a infraestrutura cicloviária e a infraestrutura para a mobilidade a pé, então, para a mobilidade ativa de um modo geral, ela não vai resolver todos os deslocamentos da cidade, né? A gente vai ter um percentual grande da população ainda usando o transporte público. Teve um estudo recente do BID, usando dados do Moovit, que mostra que, mesmo durante a pandemia, a maior parte da população de baixa renda das cidades latino-americanas continuou usando o transporte público, porque não teve como parar. E acho que isso é algo que é muito importante a gente entender. Assim, ok, a gente vê aí uma tendência de home office de alguns grupos da sociedade, né? A gente tem dados do IBGE e do IPEA, algumas projeções que falam, ok, 25% dos empregos provavelmente vão poder mudar, né? A gente está falando de um número significativo, aí, se não me engano, 20 milhões, mas isso significa que 75% dos empregos ainda vão precisar de um sistema de mobilidade para, né, enfim, para funcionar, para acontecer. E a maior parte desses empregos vão ser os empregos essenciais, os empregos que estão ligados, os empregos da população de mais baixa renda, porque quem vai conseguir, de fato, ficar em casa, né, é um tipo de emprego muito específico que, no Brasil, ele é um espelho da divisão, da desigualdade social que a gente sabe disso. Então, acho que tem um risco aí da gente ter uma parte da população protegida, né, nós protegidos, e uma parte grande da população aí que sempre esteve exposta, mas que agora está, né, assim, muito mais exposta. Então, acho que esse é uma questão fundamental para a gente entender que a bicicleta ela precisa ajudar até para que a gente consiga fazer com que o transporte público continue funcionando, garantindo esse distanciamento, garantindo uma qualidade para quem não tem a possibilidade de vir de bicicleta, porque é muito distante, mas que também não, né, evitando essa migração para o carro. Na verdade, um contingente significativo da população também não vai conseguir migrar para o carro, né? A gente sabe disso, inclusive num contexto de pressão orçamentária, mas pode migrar para moto, né? Que é algo que já vem acontecendo no Brasil na última década. Então, acho que essas são... Henrique já está me sinalizando, né? Essa é uma questão fundamental para a gente entender. Acho que a bicicleta tem um papel, não é a única salvadora, né? Eu acho que, na verdade, gente, não é nada de diferente do que o que a gente sempre disse, né? A gente só está acelerando esse modelo de mobilidade urbana que seja, de fato, mais justa, mais limpa, mais sustentável. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, eu tinha pergunta para todo mundo, né? Mas então, eu vou fazer a minha pergunta para o Vitor, mas aí eu vou ter que engatar numa pergunta para o Henrique, e aí depois o Henrique faz, se quiser, responde. Eu acho que pode ser um bom também para o Vitor. Assim, o Vitor, eu sei que é uma pessoa que tem muita experiência nas cidades europeias, e que, inclusive, deu exemplo de Estocolmo. Quais foram, de fato, que eu acho que a gente sempre fala, mas nós não somos uma cidade europeia, a gente jamais vai ser uma cidade europeia. Mas as cidades europeias não foram sempre assim, né? E eu acho que é legal, às vezes, a gente revisitar
o que aconteceu de fato? Quais foram os gatilhos políticos, sociais, econômicos, né? Porque a gente sabe que houve gatilhos significativos ali nos anos 70, né? Para fazer com que essas cidades abrissem espaço, né? Para repensar a sua mobilidade e para repensar a sua priorização. Então, eu jogo essa pergunta para você. E aí, por último, porque aí eu acho que o Henrique pode... acho que é algo muito significativo da gente falar que diz respeito à governança, né? Assim, a Casa Fluminense acaba de divulgar o mapa da desigualdade, e eu vi nessa semana um artigo que fala 8 cidades do Grande Rio, da região aqui do Grande Rio, né, Baixada e Rio, não têm mulheres vereadoras. Apenas 4 municípios da região metropolitana têm mais de 10% dos eleitos sendo do sexo feminino. E apenas 8 dos 22 municípios da região metropolitana têm vereadores que se autodeclaram pretos ou pardos. Então, eu queria só saber do Henrique como é que ele acha que essa composição das nossas assembleias, né, em todas as cidades do Grande Rio acabam por impactar na mobilidade das nossas cidades. Será que se a gente tivesse mais mulheres negras seria diferente? Pronto, Vitor. E aí, Henrique? Ótimo, ótima pergunta. É difícil, Clarice. Não, mas eu acho muito bom isso. Eu acho que você colocou muito bem. Quando a gente olha, por exemplo, o exemplo de Copenhague, Amsterdã e outras cidades, parece que elas sempre foram assim. E, de fato, não eram. E até pouco tempo atrás, elas não eram assim. É isso que é interessante. A gente não lembra disso. E você trouxe essa memória e eu achei excelente. Eu acho que 2 cidades aí que são paradigmáticas nessa transformação, né? Cidades de tamanho maior para o contexto europeu, são a Grande Copenhague e a Grande Amsterdã. Eu acho que eu posso falar dessas 2, porque elas passaram por essa transformação, essa inflexão, aproximadamente no mesmo período. No pós-guerra, houve uma grande expansão dessas cidades, assim como das cidades brasileiras, americanas, e no modelo carrocêntrico, valorizando o carro. Então, a Europa não fugiu disso. Houve um grande espraiamento dessas 2 cidades, uma grande migração de pessoas para essas cidades e um volume cada vez maior de veículos motorizados e de flyovers, viadutos, etc. Porém, o que é interessante? Que características que eu posso apontar que compuseram essa possibilidade de transformação? Né? Primeira coisa, eu acho que é uma sociedade... elas eram sociedades, já naquele momento, menos desiguais. Você tinha uma horizontalidade maior. Isso também era muito conectado a uma questão de voz e empoderamento de diferentes grupos sociais. E nessas 2 cidades especificamente, o número de mortes de crianças por acidentes, o que é chamado de acidentes de trânsito, aumentou muito a partir da década de 60 e nos anos 70 com muita força. E isso trouxe um movimento muito forte pró o amansamento, não sei se essa é a melhor palavra, mas esse acalmamento do trânsito e também da mobilidade ativa. Então, esse movimento ele surgiu com muita força daí também, dessas 2 cidades, e de grupos muito de mulheres, né, mães, trabalhando com isso. Isso é muito interessante, assim, a capacidade e poder de agenda que eu acho que nessas cidades existia e que aqui a gente tem muita dificuldade. Então, a palavra participação, eu acho que é chave, e aí o Henrique, no início, mencionou isso, né? E a Clarice também. A gente tem uma grande parcela da nossa população que já anda, né? Faz seu deslocamento, por exemplo, casa, trabalho, caminhando, mas é uma população invisível. Né? A gente já tem uma grande parcela da população que se desloca de bicicleta e invisível e não tem nenhum poder de agenda. Então, a gente tem uma sociedade mais horizontal e dá espaço para as pessoas. Mas houve também muita discussão sobre a capacidade dessas cidades, e aí uma discussão mais técnica, né, que teve espaço no ambiente político, da capacidade dessas cidades absorverem esse processo de motorização a longo prazo. E que cidade é essa que se queria? Então,
espaço bottom-up para a população falar, uma maior horizontalidade, mas também espaço para os técnicos falarem e serem ouvidos nas esferas públicas. Eu diria que esses 3 elementos foram muito fortes. Mas é importante também ser dito que essa discussão e essa, não sei se a palavra luta, mas esse diálogo, ele não acaba. Até hoje, há muita luta e muito lobby, diferentes grupos, para onde as cidades devem caminhar. A construção de freeways em Copenhague até hoje são discutidas, se vão ser feitas ou não, por exemplo. Então, essa discussão não acaba, ela continua. Mas certamente teve um grande shift e essas cidades hoje, elas se capitalizaram também em cima disso, até em termos de branding, né? E ganham dinheiro em cima dessa imagem. É isso. Super obrigado. Bom que traz um pouco desse histórico, né, para a gente entender os gatilhos da Europa. Clarice, eu vou responder essa pergunta, né? Eu falei com o pessoal aqui da produção, porque é isso, a gente acabou o papo muito bom, já estouramos o tempo aqui, tinha um conjunto de perguntas para fazer, a gente não vai aqui, e se vocês cirurgicamente puderem comentá-la, que é a pergunta de como startups podem ajudar a gente a melhorar a nossa mobilidade, né? A mobilidade nas cidades. Então, eu queria fazer essa última rodada aqui, talvez quem tem aqui uma sugestão logo de cara, um bom exemplo para compartilhar, ou um problema que precisa ser de solução e talvez uma startup possa ocupar esse lugar. Eu queria abrir para algum comentário muito cirúrgico em torno desse tema, e aí, quando voltar a fala para eu encerrar, aí eu vou comentar a questão da participação das mulheres nas câmaras, né, de vereadores. Mas queria abrir aqui, né, como vocês enxergam o papel das startups produzindo soluções para a nossa mobilidade nas cidades. Alguém aí se habilita, dá esse pontapé? Bom, eu posso estar falando aí, acho que Vitor e Clarissa vão saber muito melhor do que eu, mas eu acho que a tecnologia ela é mais acessível hoje, as startups, aonde precisa inovação, elas estão despertando assim com uma rapidez impressionante. Eu vejo muito isso no setor de mineração, onde é muito tradicional, no setor de construção, que é muito tradicional. Então, onde está parado assim, infelizmente as nossas startups elas costumam ser mais de processo, porque a gente tem tanta confusão nos nossos processos, é tão burocrático, tudo tão complicado, que podia ser mais de criação, né? Inventar alguma coisa do nada, mas a gente tem tanto para resolver nos nossos processos que boa parte da inovação das startups, que é fundamental, vai nessa direção. Uma que eu gosto muito, eu não sei o nome, vocês devem saber todos aí, né? Mas é assim, eu acho que o celular hoje é uma arma poderosíssima. E assim, você poder mostrar onde você mora, dar visibilidade, talvez aí com uma padronização você estava falando da mulher negra, né, de quem está na periferia, com o seu celular mostrando o que tem de problema, aqui tem esse buraco, aqui tem isso, tem aquilo, porque você vai remetendo para os órgãos decisórios, você tem a mídia para estar fazendo isso, você tem muita coisa. Uma vez eu fui dar uma palestra na Nissan, e foi super interessante, uma filha de uma pessoa que mora na periferia muito distante, uma filha negra, e ela estava trabalhando no Banco do Brasil, mas o pai foi demitido de onde ele estava, e ele era motorista, ele percebeu que na região dele ninguém entrava. Não tinha Uber, não tinha nada para entrar lá, as pessoas não chegavam lá. E ele resolveu fazer esse serviço. E tudo com a filha ajudando, porque a filha colocou aquilo, tirou do voluntarismo e colocou aquilo numa planilhazinha em São Paulo. E ela começou a falar como é que podia fazer. As pessoas, era impressionante, o relato é de chorar, porque assim as pessoas falavam, sério que eu que estou doente, na cadeira de rodas, um lugar cheio de buraco, você vem até onde eu estou, você vai me pegar, é isso mesmo? E a pessoa ia lá porque conhecia toda a rota. Então, assim, tem lugares, o Rio de Janeiro, onde a gente mora, onde eu moro, é uma cidade partida, né? Tem lugares que não entra no Rio de Janeiro. Então, você tem lugares que ninguém quer ir porque acha que não é economicamente viável. E isso é uma oportunidade perdida. As pessoas, eu tinha atualizado isso há algum
tempo atrás, mas a renda na Rocinha, sabe, é uma renda que é expressiva no sentido de que as pessoas podem pagar, desde que uma forma justa, por serviços. Assim, vale a pena estar investindo naquela região. E, por exemplo, essa startup que trouxe mobilidade para esse pessoal, ele está dando tão certo, que ele já estava fazendo franquia, isso faz 1 ano mais ou menos que eu falei, e isso está dando franquia. Então, assim, eu acho que eu vejo muito a tecnologia facilitando para esse pensamento mais inclusivo, né? E aí eu vou pôr só uma pitada no que a Clarissa te perguntou, porque o Carlos Nobre estava me falando desse dado e eu fiquei muito impressionado. A nossa representatividade de mulheres, e certamente as mulheres negras ainda menor, de mulheres no Brasil na política é menor do que a Arábia Saudita. Esse dado, para mim, é um pouco chocante, porque a Arábia Saudita, a gente sabe que as mulheres, na lei, valem um pouco menos, mas aqui a representatividade política ainda é menor. Excelente, Marina. Eu vou ficar só com a sua resposta aqui, o prazo estourou, mas eu acho que foi muito importante a gente colocar essa pergunta, né, para a gente pensar soluções. Você ficou falando disso, eu pensei na própria, enfim, porque tem startup e tem as gambiarras, né, que são as startups, né, populares. A própria solução do mototáxi não deixa de ser também, né, diante da ausência do serviço público, né, como é que você tem ali esse trabalhador que vai empreender ali, colocar uma moto e vai oferecer esse serviço. Então, acho que é interessante para a gente pensar nas soluções a partir disso, da realidade concreta das pessoas. E, enfim, já agradecendo todo mundo, né, a participação e também a pergunta, a provocação, Clarice e Marina, assim, esse mapa ele só revela aquilo que a gente, de alguma maneira, já percebe, né, da falta de mulheres nos espaços de decisão. Acho que o mapa ele um pouco dá números a isso, né? 8 municípios na região metropolitana não tem uma mulher na Câmara de Vereadores, né? Só 4 deles têm mais de 10%. Então, é uma representação muito baixa quando a gente pensa em pessoas negras também. Então, a gente, a partir da Casa Fluminense, a gente acredita que a gente precisa dar um giro democrático. Esse giro precisa ter foco em soluções, né? Quer dizer, a pauta pública precisa estar voltada para a construção de soluções. Infelizmente, não é o que a gente tem visto, né, no poder público. O poder público tem atuado mais como um criador de problemas do que quem, de fato, está construindo soluções. E, de outro lado, a gente precisa de um giro nos protagonistas. A gente precisa de novos protagonistas nos espaços de decisão. Então, sem dúvida, a gente precisa de mais mulheres, mais pessoas negras, mais jovens, né? Pessoas que vêm, né, da pobreza para estar nesses espaços de tomar decisão. E aqui, é claro, a gente tem que ir para além da representação. Representação é importante. O Silvio de Almeida, né, que deu uma entrevista recentemente no Roda Viva, quem não viu, recomendo assistir, falou, não basta representação, precisa também ter projeto político. Quer dizer, o nosso projeto político é para construir uma cidade mais inclusiva, mais integrada, com menos emissão. A gente deu vários caminhos aqui, falando hoje, de estimular transporte ativo, de aperfeiçoar o transporte público, né? Reduzir o uso de carros, criar outras maneiras de promover a logística. Então, isso tudo são caminhos para um projeto político que pode produzir uma cidade mais igual. Mas, sem dúvida, ele só vai ser possível no nosso país se novos protagonistas, aí, de maneira mais específica, se novas protagonistas ocuparem esse local de tomada de decisão, de definir orçamento, de execução das políticas públicas. Então, essa eu acho que é uma tarefa para todos nós, ampliar a participação de mulheres e de pessoas negras nos espaços de decisão. A eleição 2020 está aí, eu acho que é uma oportunidade para a gente colocar mais esse tema e avançar nisso. Mais uma vez, queria agradecer muito a participação do Vitor, Marina e Clarice. Gostei muito do debate. Queria agradecer também o convite da organização do Inova City, parabenizar pelo evento, pela qualidade dos debates. Já vou, né, me conectar aqui para assistir o debate seguinte, né, e deixo o convite para todo mundo seguir acompanhando. Vai ser um debate sobre transformação digital, quer dizer, outro elemento chave também na vida contemporânea. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo e a gente encerra aqui o painel de mobilidade do Inova City. Valeu, gente. Super obrigado. Tchau, obrigada, pessoal. Prazer enorme. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigado.